Em Inja, onde eu passava meu tempo, soberano da rainha, o melhor homem que conheci era Gunga Din, a besta regimental da tripulação de rosto negro. Era Din Din Din, você coxa um monte de pó de tijolo Gunga Din. Alto escorregadio Hitero, traga água para baixo, você velho ídolo de nariz esmagado Gunga Din. Escrito em 1890, o poema Gunga Din foi um dos mais famosos do mundo em sua época. Crônicas da vida de um soldado britânico na Índia e oferece um herói improvável na pessoa de Gunga Din, o aguadeiro do regimento, que representa uma ideia talvez surpreendente para o narrador soldado, que o valor de uma pessoa não é definido pela sua raça. O poema inspirou filmes e canções, e sua famosa última linha, "Você é um homem melhor do que eu, Gunga Din", é um elogio frequentemente citado. Mas o autor do poema, a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel de Literatura, viveu uma vida trágica. Rudyard Kipling, autor de clássicos amados como O Livro da Selva e Capitão Corajoso, sofreu uma infância abusiva e difícil, tornou-se um dos autores mais famosos de sua época, mas viveu uma vida de tragédia. Pai de 3 filhos, apenas um de seus filhos sobreviveria a ele. A vida e as perdas de Rudyard Kipling são histórias que merecem ser lembradas. Rudyard Kipling nasceu para Lockwood Kipling, que era o diretor de uma escola de arte, e sua esposa Alice em Bombaim, Índia, em 30 de dezembro de 1865. Eles confiaram os primeiros cuidados de seu filho a uma enfermeira indiana que o levava consigo durante suas tarefas diárias no bazar. Ele estava com ela tanto que o primeiro idioma de Kipling e o que ele disse que falava em seus sonhos era o hindi, mas a enfermeira sempre lembrava Kipling de falar apenas inglês com seus pais para que eles necessariamente soubessem o grau de sua fluência. Os pais de Kipling estavam preocupados com a saúde de seu filho amável. Ele foi apelidado de pequeno amigo do mundo por sua atitude amigável. Sua segunda filha, Alice, a quem chamavam de Trix, nasceu alguns anos depois. Tifo, cólera e outras epidemias eram comuns, pois as causas da doença eram desconhecidas. Os Kiplings acreditavam que seus filhos estariam mais seguros de doenças de volta na Inglaterra. Eles encontraram uma pensão no sul da Inglaterra que parecia o lugar perfeito, mas aparentemente não verificaram todas as referências apropriadas e foi uma decisão infeliz para Rudyard e Trix. A família Holloway, administradora da pensão, disse às crianças que seus pais as deixaram na Inglaterra porque haviam ruins, nunca parecia haver comida suficiente. Kipling recordou a senhora da casa interrogando-o sobre suas atividades cotidianas, tentando flagrá-lo em uma mentira ao analisar suas respostas. O filho dos Holloway agrediu brutalmente Kipling, de 5 anos, com socos. Se as crianças chorassem ao receber uma carta dos pais, eram trancadas no porão por um dia. A palavra ajuda foi gravada nas paredes da casa por uma das crianças mantidas pelos Holloways. Era sombrio. Kipling chamou o lugar de casa da desolação para sempre depois disso. Posteriormente, Kipling escreveu o romance semi-autobiográfico Ba Ba Black Sheep, que retratava a vida de 2 crianças de 6 e 3 anos, deixadas aos cuidados de uma família abusiva no sul da Inglaterra. Os leitores de Kipling desconheciam que ele baseou a história em sua própria vida. Quando jovens lábios bebem das amargas águas do ódio, suspeita e desespero, mesmo todo o amor do mundo não apagará completamente esse conhecimento, embora possa temporariamente desviar os olhos escurecidos para a luz e ensinar fé onde não havia. Ba Ba Black Sheep, 1889. 6 anos após buscar os filhos, a mãe de Rudyard estava colocando Kipling para dormir e foi dar-lhe um beijo de boa noite. Ele automaticamente levantou as mãos como se fosse para se defender de um ataque. Ela então percebeu o quanto a vida na pensão tinha sido terrível para seus filhos, deixando profundas cicatrizes emocionais. Trix lutaria com o que agora poderia ser rotulado como transtorno bipolar por toda a sua vida. Rudyard, por outro lado, tinha períodos de depressão e, segundo alguns historiadores, dificuldade em formar um relacionamento próximo com sua esposa. Kipling disse que lidava com suas mudanças de humor trabalhando até 16 horas diárias. Ele escreveria mais tarde para um amigo
Minha cabeça está toda estranha e vou ter que consertá-la algum dia, mas esse dia nunca parecia chegar. Kipling foi educado formalmente no United Services College, em Devon. Era outra escola interna onde ele não necessariamente se destacava. Ele lembrou-se do terror que sentiu ao ser pendurado pelos tornozelos por colegas de escola pela janela do 5º andar de um dormitório. Kipling, um sonhador e estudioso, mas nunca muito atlético, era considerado um aluno mediano. Contudo, há momentos na vida de um jovem em que, por meio de grande tristeza ou pecado, toda a sua inocência é consumida e marcada, fazendo-o passar de uma só vez para o estado mais triste da masculinidade. O sonho de Duncan Perrinos, 1884. Porém, ainda havia vestígios da postura amigável prévia de Kipling com o mundo. Um colega de classe o lembrava como um pequeno sujeito rechonchudo e saltitante, extremamente precoce. Quando terminou seu tempo no United Services College, Kipling conseguiu um emprego em um jornal perto de seus pais em Lahore, Índia, que agora fica no Paquistão. Kipling começou a publicar sua poesia, que foi muito bem recebida pelo público praticamente desde o início de sua carreira. Ele formou uma relação próxima com Walcott Ballester, um publicitário americano em Londres. Após a morte repentina de Ballester, Kipling casou-se com sua irmã, Carrie, em janeiro de 1892. O casamento apressado foi pequeno, com apenas 4 pessoas presentes porque Londres praticamente parou. Uma epidemia debilitante de influenza assolava a cidade. Kipling descreveu em sua biografia a atmosfera como se fosse o auge de uma epidemia de influenza, quando os coveiros ficaram sem cavalos pretos e os mortos tiveram que se contentar com os marrons. O casal passou a lua de mel nos Estados Unidos e depois no Japão, onde souberam que seu banco havia falido, levando grande parte de sua fortuna. Eles retornaram aos Estados Unidos, país natal de Carrie, e compraram uma casa perto de sua família em Brattleboro, Vermont. Carrie Kipling descobriu que estava grávida e deu à luz a primeira filha do casal, Josephine, em 29 de dezembro de 1892. Em sua biografia, Kipling escreveu que sua filha nasceu em 3 pés de neve na noite de 29 de dezembro de 1892, o aniversário de sua mãe sendo no dia 31 e o meu no dia 30 do mesmo mês. Nós a parabenizamos pelo seu senso de adequação das coisas. Kipling descreveu este período de sua vida como o mais feliz e produtivo de sua carreira. Ele amava viver no campo de Vermont, longe das cidades barulhentas ou tentações como álcool ou ópio. Ele escreveu clássicos como O Livro da Selva e Capitães Corajosos, que mais tarde viraram filmes, além de outros livros com contos e poesia. Agora, esta é a lei da selva tão antiga e verdadeira quanto o céu, e o lobo que a mantém pode prosperar, mas o lobo que a quebra deve morrer. Como a trepadeira que cinge o tronco da árvore, a lei corre para frente e para trás, pois a força da matilha é o lobo, e a força do lobo é a matilha. O segundo livro da selva, 1895 e em 1896. Carrie deu à luz ao segundo filho do casal, uma filha chamada Elsie, e um filho logo seguiu em 1897, a quem eles chamaram de John. Kipling começou a contar para sua filha mais velha, Josephine, apelidada de F, versões de suas amadas histórias sobre como as coisas surgiram todas as noites antes de dormir. Ele disse que à noite havia histórias destinadas a fazer F dormir, e você não estava autorizado a alterar essas por uma única pequena palavra que seria contada exatamente assim, ou F acordaria e colocaria de volta a frase que faltava. Por fim, as caudas da baleia, do camelo e do rinoceronte se transformaram em encantos, todos os 3. As histórias de gesso são narrativas criativas que explicam a aparência e o comportamento dos animais na natureza. Os títulos detalham cada história, como a baleia conseguiu sua garganta e o camelo sua corcova. A popularidade duradoura dessas histórias reflete o cuidado amoroso com que Kipling as escreveu para seus filhos. Eu mantenho 6 homens servis honestos. Eles me ensinaram tudo o que eu sabia. Seus nomes são o que, e onde, e quando, e como, e porquê, e quem. O Filho do Elefante, 1902. A existência idílica de Kipling nos Estados Unidos da América acabou após um confronto público com Beatty Ballester, irmão de Carrie.
Ballester enfrentava alcoolismo e dificuldades financeiras. Após ameaçar publicamente explodir a cabeça de Kipling, Ballester foi preso. O julgamento que se seguiu atraiu muita atenção da imprensa devido à popularidade de Kipling como autor. Kipling parecia lamentar a perda de sua privacidade e acabou levando a família de volta para a Inglaterra buscando recuperá-la. Somos ilhas, gritando mentiras uns aos outros por mares de desentendimento. A luz que falhou, 1891. Ele sofreu uma das maiores perdas de sua vida. A filha mais velha de Kipling, Josephine, de 6 anos, morreu de pneumonia em 6 de março de 1899. Kipling também estava doente na mesma época e, a princípio, a família temia que perderia os dois. No entanto, Kipling descobriu que sua filha não sobreviveu. O mundo é muito lindo e é muito horrível e não se importa com a sua vida ou a minha ou qualquer outra coisa. A luz que falhou, 1891. Quando as histórias, assim mesmo para crianças, foram publicadas em 1902, Kipling ilustrou as histórias pessoalmente. A publicação logo após a perda de Josephine foi particularmente comovente. A perda mudou para sempre o autor de acordo com aqueles próximos a ele. O homem outrora descrito como amigo do mundo sorriu e riu com menos frequência. A irmã de Kipling, Trix, disse que ele se tornou um homem mais triste e mais duro. Kipling recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, sendo a pessoa mais jovem a obter a honra, porém sua fama parecia estar em declínio. Ele defendia ideias políticas imperialistas e incentivava os países a adotarem políticas imperialistas. Kipling escreveu o poema O Fardo do Homem Branco para encorajar os Estados Unidos da América a assumirem um papel mais ativo nas Filipinas. Assuma o fardo do homem branco, envie o melhor que você cria, vá vincular seus filhos ao exílio para atender à necessidade de seus cativos. O Fardo do Homem Branco, 1899. Ele também apoiava a Primeira Guerra Mundial e incentivou seu filho John a servir no conflito. John falhou no exame médico inicial da Marinha Real por ter visão fraca. Ele tentou se alistar mais 2 vezes, mas foi rejeitado em ambas. Então, usando as conexões de seu pai, Kipling ingressou nos guardas irlandeses para lutar na sangrenta Batalha de Luz, o maior assalto britânico de 1915. John Kipling, de 18 anos, foi despedaçado por granadas e nenhum pedaço de seu corpo foi recuperado para que sua família pudesse lamentar. Em 2015, a Comissão de Sepulturas da Commonwealth localizou o túmulo de John Kipling, enterrado em um cemitério francês. Se perguntarem por que morremos, diga a eles: porque nossos pais mentiram. Epítetos de Guerra, 1918. Este golpe atingiu Kipling e sua esposa com enorme força. Kipling contou que lia os romances de Jane Austen para sua esposa e filha, repetidamente tentando sacudir a tristeza que sentia pela morte de John. Ele também integrou o grupo que depois se tornaria a Comissão de Túmulos de Guerra do Commonwealth em tributo ao filho falecido. Kipling sugeriu alguns dos versículos bíblicos que a comissão colocou nas pedras dos mortos na guerra. Ele também escreveu uma história regimental dos guardas irlandeses, publicada em 1923. Considera-se um dos melhores exemplos de história regimental já escrita. E havia muitas quase crianças das quais não resta nenhum registro. Saíram de Worley com um sono renovado constante, viveram o tempo de um segundo tenente e se esgotaram. Os guardas irlandeses na Grande Guerra, 1923. A saúde de Kipling declinou constantemente enquanto lamentava a perda de seus filhos. Kipling sofria de úlceras duodenais, que provavelmente causaram sua morte aos 70 anos. As cinzas do escritor estão enterradas na abadia de Westminster, no Canto dos Poetas, sob os restos de Thomas Hardy e Charles Dickens. Elsie, a única filha sobrevivente de Kipling, casou-se com o diplomata George Bembridge em 1924. Ela nunca teve filhos, encerrando a linhagem de Kipling. Ela morreu em 24 de abril de 1976. Como algumas celebridades hoje, a morte de Kipling foi noticiada antes do tempo. Lendo sobre isso em uma revista, ele escreveu para a revista: "Acabei de ler que morri. Não se esqueça de me excluir da sua lista de assinantes." Conforme envelhecia, muitos de seus pontos de vista políticos, especialmente sobre o imperialismo,
perderam influência no cenário internacional, rendendo-lhe várias críticas. George Orwell o descreveu como um imperialista belicoso que era moralmente insensível e um patriota de sarjeta. Sua carreira literária teve uma ascensão meteórica, mas depois pareceu estagnar e ele costumava falar com amigos sobre os pontos fracos da fama precoce. Como o dele, com visões idílicas do Império, Rudyard Kipling parecia se tornar história ainda em vida, especialmente pela forma como a perda de seus filhos o afetou. Mas o que resta de Rudyard Kipling quando tudo mais virou pó são seus escritos. Como talvez seu poema mais famoso, Si, escrito em 1895, que parece representar sua vida trágica, mas nos exorta a todos a sermos o melhor que podemos ser, mesmo diante de uma perda terrível. Se você pode fazer um monte com todos os seus ganhos, arriscá-lo em uma rodada de lançar e jogar, perder. Comece novamente do início, nunca diga uma palavra sobre sua perda. Se você pode forçar seu coração, nervo e tendão a servirem além de seus limites, e persistir quando nada resta em você além da vontade que ordena, persista. Se você pode falar com multidões mantendo sua virtude e andar com reis sem perder a humildade. Se nem inimigo nem amigo amado podem te machucar. Se todos os homens importam para você, mas nenhum demais. Se você pode preencher o minuto eterno com 60 segundos de distância percorrida, então a terra é sua e tudo o que está nela. E mais, você será um homem, meu filho. Espero que tenha gostado deste episódio de O Cara da História, pequenos trechos de história esquecida em até 15 minutos. Se você gostou, por favor, vá em frente e clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para futuros episódios, escreva na seção de comentários. Responderei pessoalmente. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.